Eu já cansei de falar que o problema do mundo moderno não é só político, não é só econômico, não é só filosófico, mas que ele é, em primeira medida, em primeira ordem, um problema moral e religioso. Se nós queremos realmente combater os erros da nossa época, nós temos que ir até a fonte deles. A fonte dessa crise moral e religiosa está na medida em que cada vez mais almas, seja católicos, seja mundanos, se entregam aos vícios e passam a sonhar com uma ordem de coisas, uma ordem social, na qual a prática dos vícios seja favorecida e a prática das virtudes seja esquecida. Esse curso tem 25 aulas, tem quase 8 horas de conteúdo. E se você quer ter uma ideia se é do seu interesse, se esse curso faz sentido para você, se é uma coisa que, sei lá, você quer ter uma antevisão desse curso, eu decidi hoje, então, compartilhar com você a primeira aula dele, do primeiro módulo, a respeito da criação, para dar as bases de uma visão católica a respeito da história. Então, fica agora em seguida com a primeira aula, espero que você goste. Se tiver interesse, o link do curso vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, na tela final, vai aparecer nos cards, vai estar em toda parte. Então, bons estudos, e se você gostar, não deixe de fazer sua inscrição. Para que você existe? Qual que é o sentido da sua vida? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Só tem condições de responder essas perguntas a pessoa que lembrar uma certa verdade óbvia, mas que habitualmente é esquecida por quase todos os homens. Nós não somos a causa da nossa existência. Nós somos criados, fomos causados por Deus. Nós éramos nada e passamos a ser. Por isso, nós só podemos falar em sentido da nossa vida em relação àquele que nos criou, que é Deus Nosso Senhor. Deus nunca criou dois seres exatamente iguais. Portanto, cada um de nós tem uma missão diante de Deus que é única e intransferível. Se eu não cumprir com a minha missão aqui nessa terra, ninguém pode fazer isso por mim, nem mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tinha a missão dele, obteve para nós a graça, nos deixou seus ensinamentos, fundou a igreja, nos acompanha, nos concede graças, mas se nós não cumprirmos com a nossa missão correspondendo à graça divina, nem mesmo Deus pode fazer isso por nós. Então, a nossa missão é tremenda e nós só vamos descobrir qual que ela é em relação a Deus. Nós costumamos resumir a missão, a vocação de todo homem nessa terra com as seguintes palavras: nós estamos aqui para conhecer, amar e servir a Deus nessa terra para um dia adentrarmos no céu na eternidade. Aprofundando essa concepção, o grande São Luís Maria Grignion de Montfort, no início do Segredo de Maria, que é um livro que foi praticamente o rascunho para aquilo que um dia se tornaria o Tratado da Verdadeira Devoção, portanto uma espécie de tratado mais simples e bem curtinho, ele inicia esse livro com a seguinte explicação: ó alma, imagem viva de Deus, remida pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, a vontade de Deus é que seja santa como Ele nessa vida e gloriosa como Ele na outra. Conseguir a santidade de Deus é a tua vocação segura. Tal deve ser o fim de todos os teus pensamentos, palavras e ações, de todos os teus sofrimentos e tudo quanto fizerdes na terra. Se não fordes assim, resistis a Deus, apartando-te do fim para que Deus te criou e te conserva em vida. A nossa missão nessa terra é adquirir a própria santidade de Deus, segundo São Luís Grignion de Montfort. E como Deus é infinito, esta nossa meta sempre é infinita. Nós sempre podemos progredir e crescer mais na virtude, mais na santidade. A medida de amar a Deus é amar a Deus sem medida. Até o último dia da nossa vida, nós podemos progredir no amor a Deus e na virtude. Acontece que a esmagadora maioria dos cursos e conteúdos católicos que vêm falar de santidade, eles botam esse pressuposto fundamental, que nós estamos na Terra para ser santos, e pulam direto para a vida de piedade no seu contexto enquanto indivíduo. Só que existe um risco que essa abordagem contenha uma lacuna muito grave, que é a seguinte: nós podemos acabar concebendo a religião como um fenômeno puramente interior. A minha santificação diz respeito a mim, e isso é verdade, e o que acontece no mundo lá fora não tem relação nenhuma com Deus nem com a salvação da minha alma, portanto não é um problema meu. E aqui nós temos uma grave lacuna que, infelizmente, muitos católicos não sabem, não percebem que por conta dessa lacuna a sua vida espiritual não progride tanto quanto eles gostariam. Se nós estamos aqui na Terra
para realizar todos os nossos trabalhos, sofrimentos e orações para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, embora a nossa salvação seja individual e diga respeito apenas a nós, entretanto nós não podemos descuidar do bem do nosso próximo e da glória de Deus na sociedade. Então, nessa aula introdutória, a primeira aula do primeiro módulo do primeiro curso que eu estou lançando, eu quero tratar um pouco do plano de Deus para toda a criação, para que aí nas aulas seguintes nós consigamos entender melhor qual que é o nosso papel dentro desse plano concreto. A Sagrada Escritura começa do seguinte modo: no princípio, criou Deus o céu e a terra. O céu aqui se refere ao mundo espiritual dos anjos. Veja, Deus, que é a própria santidade, é a própria perfeição e também é a própria felicidade, ele tem em si, intrinsecamente, uma glória que já é infinita, mas desejando manifestar extrinsecamente a sua glória e ao mesmo tempo compartilhar da sua felicidade, ele inicia a criação para que todos os seres tenham um papel que é, por assim dizer, representar ou até mesmo personificar as virtudes, perfeições de Deus que nele estão num grau infinito e que nas criaturas são simbolizadas, evidentemente, num grau finito. Então ele criou, em primeiro lugar, os anjos. O último, o mais fraco de todos os anjos, ele tem uma inteligência mais penetrante e uma vontade mais forte do que a do mais forte de todos os homens, excetuando-se Nossa Senhora por seus privilégios especialíssimos. A natureza angélica é incomparavelmente superior à natureza humana e entre si existem 9 coros de anjos, onde a diferença do anjo de um coro para o outro também é enorme, chegando até lá no coro mais alto com tronos, querubins e serafins. E Deus revelou aos anjos, que são puros espíritos, um conjunto de verdades e também uma prova que eles deveriam passar. Porque o amor a Deus e o amor a qualquer coisa é uma decisão livre. Nós podemos ou não amar. Os anjos então precisavam passar por uma prova. E existem diferentes correntes teológicas sobre qual que seria a prova dos anjos. Eu vou mencionar aqui aquela que eu tenho maior simpatia, porque isso aqui não é algo que não foi definido pela igreja, então ainda o debate é livre, apesar de hoje ser uma corrente minoritária, que é do Duns Scotus. Duns Scotus afirmava que, mesmo que não tivesse acontecido o pecado original, haveria a encarnação do Verbo, Deus habitaria entre os homens para elevá-los daquela perfeição natural que eles teriam no paraíso celeste para a felicidade sobrenatural e depois trazê-los ao céu. Então, segundo Duns Scotus, Deus teria revelado aos anjos que eles teriam irmãos mais novos, muito inferiores, ou seja, a humanidade, que haveria encarnação do Verbo, ou seja, Deus se uniria hipostaticamente a uma natureza criada que era uma natureza humana e que eles deveriam adorar a Deus feito homem e venerar o canal através do qual Deus veio até a humanidade, ou seja, venerar a Santíssima Virgem, Mãe de Deus. E isto teria revoltado o maior, o mais alto de todos os anjos, todos os serafins, que era Lúcifer, que teria se sentido ultrajado com o fato de ele, que segundo a natureza era o ser mais perfeito que Deus tinha criado, Deus não se uniria a ele, mas se uniria à natureza humana através de uma mulher. E por conta disso, Lúcifer teria então rejeitado a graça, rejeitado a sua participação no plano de Deus e iniciado uma grande revolta, arrastando consigo 1/3 dos anjos para uma revolta contra Deus. E uma vez que Deus é a própria pureza, é a própria santidade, é a própria humildade, é a própria felicidade, revoltando-se contra Deus, Lúcifer também se revoltou e rejeitou todas essas perfeições que constituem a própria felicidade que nós podemos desfrutar, seja enquanto homem, seja enquanto anjo. Por isso que o poeta um tanto esotérico John Milton, eu não sou um leitor do Milton, mas ele tem uma frase perfeita para explicar a psicologia do demônio e também para explicar a psicologia dos revolucionários que aqui na Terra, como nós vamos ver nas aulas seguintes, ainda nesse módulo introdutório, realizam a vontade do demônio. É melhor ser rei no inferno do que um escravo nos céus. Ou seja, Deus pode ser a felicidade, pode ser a pureza, etc, etc. Mas, uma vez que Deus não está fazendo aquilo que é a minha vontade, eu rejeito a felicidade, rejeito a harmonia do céu, rejeito a paz interior, rejeito tudo por ódio contra Deus, pelo fato de que Ele não realizou a minha vontade, aquilo que eu desejava. E uma vez que os anjos têm uma natureza que é puríssima,
e que não é sujeita como nós a raciocínios e deliberações, o anjo ele é um puro espírito. Então, quando ele quer alguma coisa, ele não fica assim, que nem nós, quero, mas e isso? Será que vai acontecer aquilo? Mas e se eu fazer esse pecado, vai ter... Não, o anjo ele já vê tudo aquilo com clareza, ele tem uma noção total, imediata, do que vai acontecer se ele tomar determinada decisão. E se revoltando contra Deus, o demônio sabia todas as consequências que ele ia tirar dali. Mas, por ódio contra Deus, por esse sentimento de ultraje e revolta que ele tinha, por não querer se submeter ao verbo de Deus encarnado e venerar sua Mãe Santíssima, ele iniciou uma grande batalha nos céus, foi derrotado e foi expulso dos céus por São Miguel e pelos anjos bons. E passaria, como nós vamos ver mais adiante, a desempenhar um papel de tentador junto à humanidade. Mas aqui eu só quero resumir então, Deus criou o céu, ou seja, todo esse mundo espiritual dos anjos, e como o mundo dos anjos é, por assim dizer, imediato, nós representamos eles com asas para mostrar que eles voam direto aquilo que eles querem, ao invés de ficar perambulando por meio de raciocínios e deliberações. Nós tivemos então a criação do céu e agora a criação da terra, que quer dizer todo o universo material. Segundo a teologia escolástica, nós podemos dividir a criação, que toda ela é hierárquica, em 3 grandes graus, em 3 reinos. Do ponto de vista mais baixo, ou seja, o reino mais simples e, portanto, mais distante de Deus, para a escolástica é o reino mineral. As coisas que existem e só. Não tem vida, não tem nada, só existe. Nós podemos pensar, por exemplo, no barro, no lodo, que é nojento, que é repugnante, que fede, que mostra como que fica o estado de uma alma longe de Deus. Nós podemos também pensar nas pedrinhas cotidianas, nós podemos pensar no ouro, na prata, em metais nobres, por exemplo. Na Sagrada Escritura, muitas vezes o ouro é interpretado como um símbolo criado por Deus para representar o amor a Deus. E a prata, em alguns salmos, é um símbolo do amor ao próximo. Nós podemos pensar nas pérolas. Nosso Senhor compara o Evangelho a uma pérola preciosa. Ao mesmo tempo, ele diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Então, nós podemos pensar também nas paisagens naturais que Deus criou. Nós podemos ver muito da grandeza, da majestade de Deus simbolizada nessa obra de arte feita por Deus, que é, por exemplo, o Monte Fujiyama, no Japão. Então, no ponto mais baixo, o reino mineral existe. Acima dele, para a teologia escolástica, nós temos o reino vegetal, que já é muito mais complexo, porque ele tem vida. A mais simplória graminha que nós pisamos ao longo do dia tem uma coisa que o Monte Fujiyama não tem. Ela absorve aquilo que lhe convém, se desenvolve até atingir uma plenitude e então morre. A última graminha é mais complexa do que o ouro, do que o metal, do que a prata, se nós pensarmos em relação a Deus. Ou seja, há uma superioridade de uma simples graminha, de um pé de alface em relação a uma barra de ouro, se a gente olhar do ponto de vista meramente ontológico. Na Sagrada Escritura, quantas vezes nós percebemos que, por exemplo, as plantas são símbolos também de certas perfeições de Deus. Por exemplo, os lírios são elogiados por Nosso Senhor Jesus Cristo. As almas virgens, as almas castas, são comparadas aos lírios em torno dos quais o Messias se apacenta. O cedro do Líbano, a alma do homem justo, a alma do santo, é comparada a um grande cedro do Líbano em torno do qual vêm os passarinhos fazer os seus ninhos, as pessoas se abrigarem à sua sombra. Mas acima do reino vegetal, para a teologia escolástica, nós temos o reino animal, que é muito mais abrangente do que uma definição biológica de hoje. Por exemplo, engloba também insetos, etc. Para a escolástica, existe, tem vida, tem sensibilidade e movimento o reino animal. Por quê? Uma planta não tem sensibilidade. Se você der um tapa numa planta, ela não vai sentir e não vai reagir. Mas se você tentar agredir um animal, ele vai sentir e ele vai reagir, que pode ser ou fugindo ou te atacando de volta. Os animais, então, eles são um reino ainda mais complexo e mais elevado do que o mundo das plantas. Nós podemos pensar em tantos animais que são símbolos vivos de perfeições, e vocês acham que eu estou insistindo nessa tecla, eu já vou explicar por quê. O beija-flor, um animal tão belo, tão requintado, nos faz pensar nas alegrias inocentes e castas do céu, da infância, da inocência. O leão, que é um símbolo da majestade, do rei, da glória. Cristo é comparado ao leão de Judá.
tantos animais que a seu modo embelezam a criação, e por fim, no sexto dia da criação, e Deus descansaria no sétimo, ele, do lodo, na matéria mais humilde, mais repugnante, ele criou o homem e deu o sopro da vida. Criou do lodo para que o homem não ficasse orgulhoso e lembrasse da sua origem humilde, mas colocou o homem no centro da criação com uma missão que, em certo sentido, era até maior que a dos anjos. O homem é um compêndio de toda a criação. Ele existe como os minerais, ele tem vida como as plantas, tem sensibilidade e movimento como os animais e tem uma alma livre, racional e consciente como os anjos. O homem, portanto, é um compêndio, é um resumo de toda a criação. E ele foi colocado no Jardim do Éden para cultivar e engrandecer a criação. Deus, a partir do homem, criou Eva e disse a eles: crescei e multiplicai-vos. Crescei na virtude, nas suas potencialidades, na sua inteligência, e multiplicai-vos quer dizer difundir para fora de si por meio das suas obras e também para os seus filhos. Mas aqui não é apenas falando para uma família, mas para uma família patriarcal que seria a base da primeira civilização da história. Então, aqui já está um mandato: crescei na virtude e na potencialidade e fundai uma sociedade voltada para a glorificação de Deus. E Deus continua: enchei a terra e dominai-a, e sujeitai as aves do céu, os peixes do mar, os répteis, animais domésticos, animais selváticos. Quer dizer, o homem, ele é o rei de toda a criação, mas ele é um rei feudal. Não é um poder absoluto. O homem é rei, mas ele presta contas para o Rei Supremo, que é Deus. E ele deve cultivar a criação. Por que isso? Deus poderia ter criado um paraíso muito melhor do que o Éden, mas ele quis criar o Éden daquele modo e colocou o homem lá para que o homem compartilhasse da felicidade de governar e, por assim dizer, entre aspas, melhorar a própria obra de Deus. A civilização que Adão e Eva deveriam fundar se desenvolveria de uma forma muito harmônica com a natureza, mas não por causa do sentido panteísta e ecológico que a gente vê falar em ativismo do Greenpeace hoje, mas vendo a natureza como um livro vivo que canta a glória de Deus. Só que os animais, as plantas, eles não têm consciência disso. O leão não sabe que ele é um símbolo da grandeza e da realeza de Deus. Mas Adão e Eva, que eram inocentes, eles tinham o dom da ciência, o dom do Espírito Santo, e eles conseguiam ler em tudo aquilo que existia o que tal planta, tal animal, tal paisagem simbolizava de uma perfeição de Deus, que era o grande artista que quis fazer aquela planta, aquele animal, daquele modo. Então, com inteligência, vontade e sensibilidade, Adão e Eva, a primeira família que fundaria a primeira sociedade, deveria construir uma civilização baseada na glorificação de Deus no Jardim do Éden. Só que, assim como os anjos, o homem também precisa passar por provas, porque o amor é livre. E Adão e Eva deveriam, em determinado momento, escolher se eles realmente queriam cumprir com essa missão, que era a finalidade da existência deles, ou se eles prefeririam se desviar do caminho para qualquer erro, para qualquer outra trajetória. E nós sabemos o que aconteceu, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula.